Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo, Esperança Nossa, sempre numa palavra poderosa a seu favor, para que você creia no nome glorioso do Senhor Jesus, que está vivo, ressuscitado, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e intercede a favor de todos aqueles que o buscam, conforme nos escreve o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, capítulo 8, versos 34. É importante e necessário cremos num Cristo vivo, num Cristo poderoso, num Deus vivo, Criador dos céus, da terra, do mar e tudo o que neles existe. Um Deus que nos criou à sua imagem e à sua semelhança. E em Jesus Cristo veio restaurar esta semelhança que se perdeu pelo pecado, para remir um povo zeloso, um povo remido pelo poder do sangue de Jesus. Esteja conosco. Dentro de alguns instantes, estaremos formando a cadeia da prece poderosa e orando a seu favor, a favor de seus familiares. Divulga esse programa para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus vizinhos, para que juntos possamos estar fazendo esta cadeia da prece poderosa, sempre numa bênção para a sua vida. Em 1 Timóteo, capítulo 4, do versos 9 ao 16, o apóstolo Paulo escreve: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação, porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda essas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar, até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Medita essas coisas, ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto te salvarás,
tanto a ti como aos que te ouvem. Esta é a mensagem do apóstolo Paulo a Timóteo, um dos seus colaboradores, um evangelista que também estava incumbido, juntamente com o apóstolo Paulo, de pregar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus. É importante o que Paulo declara aqui no versículo 9. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação. A palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. O escritor aos Hebreus nos escreve declarando que ela é uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. Ou seja, a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é gloriosa. A palavra de Deus, ela penetra naquilo que não é visível, alma e espírito. Mas ela é tão poderosa que ela divide o que é invisível. Por isto, é importante e necessário crer nesse Deus vivo e poderoso. Nesse Deus que você o conhece através da sua palavra. É a palavra de Deus que apresenta este Deus. É a palavra de Deus que apresenta o amor de Deus a meu favor e a seu favor. Timóteo era um evangelista, um jovem ainda, e o apóstolo Paulo o está exortando para que ele possa dar esta continuidade nesta obra tão maravilhosa, dizendo: porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Aqueles que militam pela palavra de Deus, aqueles que são escolhidos, chamados por Deus para este ministério da palavra, encontram muitas lutas, muitas adversidades, encontram barreiras, decepções, choro muitas vezes, mas tem o Espírito Santo de Deus que fortalece, tem o Espírito Santo de Deus que dá graça, dá entendimento para esta luta e para esta batalha. No versículo 1 do capítulo 4 de 1 Timóteo, Paulo escreve dizendo: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. É o Espírito Santo que revelava a Paulo expressamente, ou seja, urgentemente, que nos últimos tempos haveria muitas apostasias da fé, ou seja, aqueles que conheceram estas verdades do Evangelho, conheceram a Cristo, o receberam como Senhor da vida, Salvador da alma, receberam o ministério, passaram a pregar a palavra de Deus, passaram a testemunhar de Jesus. Em dado momento,
passaram a dar ouvidos a espíritos enganadores, passaram a dar ouvidos à doutrina de demônios. Isto, Paulo está dizendo que o Espírito Santo estava revelando algo que iria acontecer nos últimos tempos. Será que alguém duvida que estamos vivendo nos últimos tempos? Os últimos tempos é o cumprimento da palavra de Deus. E esta apostasia da fé, ela traz homens e mulheres que antes foram bênçãos, foram instrumentos nas mãos do Senhor Jesus, foram usados poderosamente pelo Espírito Santo de Deus para testificar das verdades do Evangelho, das verdades da palavra de Deus. Em dado momento, eles mudaram rumo. Os interesses deste mundo os atraiu e eles passaram a distorcer o Evangelho. Será que não é isto que estamos contemplando nos dias de hoje? Quantos e quantos que começaram na fé em Jesus, começaram sofrendo e padecendo pelo nome de Jesus, e em dado momento se envolveram. Quantos e quantos pastores que se envolveram, se corromperam pela política. Quantos e quantos perderam esta visão de Deus, esta visão da graça de Deus, e de repente foram pegos em corrupção, de repente trouxeram vexame para o Evangelho, porque eles foram conhecidos como pregadores da palavra. Eles levaram a palavra para muitas vidas que se converteram, conheceram a Jesus e foram salvos. E em dado momento, eles se tornaram um escândalo para o mundo, porque eles desvirtuaram, deixaram as verdades de Deus pela mentira. Eles se interessaram pelo dinheiro, se interessaram pelas coisas materiais, se envolveram nas coisas fáceis, e muitos estão chorando no dia de hoje, chorando, arrependidos, porque deram lugar para o inimigo trabalhar nas suas vidas. A maior sublime realização neste mundo é pregar as verdades do Evangelho do Senhor Jesus, é permanecer firme nesta fé, é ter esta esperança da vitória, da salvação, da promessa que é em Cristo Jesus. Ninguém pode garantir nem sequer um segundo de vida. Quantos e quantos gostariam de retornar atrás? Certa vez, ouvi um testemunho de um ex-pastor que foi também pego em corrupção e foi preso. E a última declaração que pude ver, ele chorava e dizia que começou a sua vida dormindo em cima de um púlpito de igreja, e agora ele estava acabado, porque o inimigo o destruiu. Ele entrou na ganância, ele se exaltou pelo cargo que ele estava exercendo, pela liderança que ele estava exercendo perante os pastores, perante as lideranças ditas evangélicas na Câmara dos Deputados. É assim que o inimigo trabalha. O diabo
é o pai da mentira, disse Jesus no Evangelho de João, capítulo 8, versos 44. O diabo é o pai da mentira, ele é o enganador. Muitos estão sendo enganados, não só pastores, mas muitos que têm e exercem lideranças religiosas em vários segmentos. Feiticeiros e macumbeiros estão sendo enganados pelas entidades de demônios que prometem coisas e no final a destruição é certa. São espíritos enganadores, são espíritos de demônios. Aqueles que se submetem para servir demônios, para servir entidades, eles têm que se submeter a rituais, eles têm que fazer pactos de sangue, fazer pactos de confinações, para que aquelas entidades possam usá-los como cavalo, como mula. E nós vemos que o final é a destruição, mas Jesus garante vida eterna, salvação para todo aquele que nele crê, vitória. É necessário firmar na fé, firmar na palavra de Deus, para buscar essas verdades. A palavra de Deus se cumpre, independentemente do querer do homem. Deus não está submisso ao homem, é o homem quem tem que estar submisso a esse Deus e a sua palavra. Deus vivo, Deus poderoso, Deus glorioso, Deus misericordioso. Estão aparecendo na igreja pastores de grande capacidade e poderosamente ungidos por Deus. Alguns realizarão grandes coisas por Deus e pregarão a verdade do Evangelho de modo eficaz, mas se afastarão da fé e paulatinamente se voltarão para espíritos enganadores e falsas doutrinas. Por causa da unção e do zelo por Deus que tinham antes, desviarão a muitas pessoas. Quantos e quantos pregadores de nome e renome, que levaram muitos a conhecer a Cristo, em dado momento mudaram seu rumo e levaram muitos para a heresia, levaram muitos para as falsas religiões, porque deixaram as verdades de Deus para a mentira. Satanás é o pai da mentira. A verdade é Cristo. No Evangelho de João, capítulo 8, versos 32, o Senhor Jesus declara: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É só mesmo conhecendo esta verdade que é Cristo para ser liberto. Caso contrário, não há libertação. A igreja de Cristo é a coluna e o fundamento da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, o apóstolo Paulo diz: mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade.
A igreja é a coluna e a firmeza da verdade. Por isto, aqueles que se firmam nesta coluna, nesta verdade, que é Cristo, são vidas vitoriosas. A igreja de Cristo, ela existe para sustentar a verdade da salvação em Cristo e mantê-la efetivamente na doutrina e na pregação. Então, há uma necessidade, por isso que Paulo escreveu a Timóteo: ordene e ensine essas coisas. Ninguém despreze o fato de você ser jovem, mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da Escritura, à exortação e ao ensino. Atente bem para a sua própria vida e para a doutrina, perseverando nesses deveres, pois agindo assim, você salvará tanto você mesmo quanto aos que o ouvem. Timóteo era um evangelista, mas ele precisava também, mesmo sendo um evangelista, se manter na fé, para que ele também não perdesse a sua salvação, e também aqueles que ouvissem também fosse salvo. Esse é o compromisso daqueles que estão com a verdade do Senhor Jesus, de levar essa bênção, levar essa verdade. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Quero orar por você, para que você tenha esta bênção de Deus, essa verdade de Cristo no seu coração, na sua vida. Se você, porventura, já conheceu a Cristo, em dado momento você se afastou, você não participa mais de nenhuma igreja, você não ouve mais da palavra de Deus, volte, reconcilie com Ele, venha ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que proporciona fé no seu coração. O inimigo fala no seu coração, o inimigo sopra na tua mente: olha, para você não tem mais jeito, para você não tem mais esperança, mas em Cristo Jesus há esperança para o mais vil dos pecadores. Volte, venha para Cristo, abrace a fé em Cristo, continue a sua fé, para que você termine a sua carreira, a sua vida na fé em Jesus, na salvação que há em Cristo. Feche os seus olhos, forme comigo cadeia da prece poderosa. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, juntamente, Senhor, com esta vida que me assiste nesta hora e que forma comigo esta cadeia da prece poderosa, toca nesta hora com a tua bênção, com a tua virtude, por sobre, ó Deus, esta mente, por sobre este coração, por sobre esta vida, em o nome do Senhor Jesus. Eu repreendo agora toda ação do inimigo, toda dúvida seja desfeita agora, quebrada e removida, em o nome do Senhor Jesus, para que a tua palavra, Senhor, esteja neste coração, para que esta vida abrace a fé em ti, ó Deus. Aqueles que porventura estão afastados de ti e da tua palavra, possam retornar a ti, possam abraçar a fé, para serem vidas vitoriosas. Visita, Senhor, aqueles que estão num leito de enfermidade, aqueles, Senhor, que estão doentes, ó Deus, problemáticos, perturbados, necessitados da tua bênção. Toca nesta hora, passa a virtude, Senhor, do teu poder, que mediante o teu tocar haja cura, haja libertação, haja saúde neste corpo, haja bênção nesta casa, haja bênção nesta família. Em o nome do Senhor Jesus, eu oro, eu abençoo, e para a sua glória. Amém.